Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sexta-feira, dia 22 de dezembro de 2023. E faremos um estudo adicional do nosso tema principal da semana, que foi Esther e Mordecai. O texto que serve como base para o nosso estudo, o que serviu como base para o nosso estudo da semana foi Isaías 49, verso 6, que diz: Farei também com que você seja uma luz para os gentios, para que você seja a minha salvação até os confins da terra. Nessa semana tivemos aí a oportunidade de poder estudar um pouco a respeito da história de Esther e Mordecai e fomos realmente muito abençoados. Antes, entretanto, de podermos seguir adiante aí com o nosso estudo, me permita compartilhar com você uma bênção especial que nós temos tido aqui dentro do contexto do nosso canal. Hoje, especificamente, enquanto estou gravando aqui essa mensagem, nós já temos 34.138 pessoas inscritas no nosso canal. E eu gostaria de louvar o nome de Deus por todas essas pessoas. A cada dia mais e mais pessoas têm estado junto conosco. Nós temos tido realmente um grupo significativo que a cada dia tem se unido a nós, em oração uns pelos outros, no estudo da palavra. Em cada lugar onde eu tenho chegado, tenho encontrado pessoas que estudam a lição junto com a gente. Fiquei muito feliz. Eu, nessa semana, estou tirando alguns dias de férias em Santa Catarina, mais especificamente em Florianópolis. Eu estava no sábado passado na igreja da Tapera, que é aqui no sul da ilha, aqui em Florianópolis, e algumas pessoas me procuraram e disseram: pastor, eu estudo a lição contigo todos os dias. É maravilhoso poder chegar em vários lugares desse nosso Brasil e poder descobrir gente que está estudando com a gente. Aliás, eu quero aproveitar e fazer um pedido especial, até para eu poder saber quem você é. Entra aí nos comentários aí do nosso vídeo de hoje e coloca para mim a cidade de onde você está assistindo esse vídeo, o teu nome, quem você é. Eu quero muito ter a oportunidade de poder orar junto com você e agradecer a Deus por essas 34.138 pessoas que estão estudando junto conosco todos os dias. Eu quero orar junto com você nesse momento. Obrigado, Pai, por tua palavra, por sabermos que ela chega em lugares que nós não somos capazes de imaginar. Obrigado pelas 34.138 pessoas que estão inscritas no nosso canal. Obrigado porque a tua palavra tem chegado em lugares que eu jamais imaginaria que seria possível que se chegasse com ela. Obrigado porque tua palavra é viva e eficaz. Colocamos diante do Senhor também, Pai, o estudo que faremos hoje. E pedimos que, através dele, o Senhor continue falando conosco. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. No nosso estudo de hoje, existem alguns textos de Ellen White, onde ela menciona alguns aspectos da história de Esther e Mordecai que merecem ser destacados e alguns princípios que precisam ser colocados em prática na nossa vida. Por exemplo, no livro Educação, na página 187, falando sobre a história, essa história, ela diz assim: a todos sobre quem resplandeceu a luz do Evangelho, impõe-se nesse momento crítico a pergunta feita à rainha Esther naquela ocasião especial da história de Israel. Quem sabe se não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha? Essa história, ou essa frase, ela tem que tocar o nosso coração. Nós às vezes achamos que a nossa vida é um amontoado de acontecimentos desconexos, o fruto do acaso. Há uma mão invisível que dirige a nossa história. E às vezes o Senhor Deus nos coloca em algumas circunstâncias, em algumas situações, que somente através delas nós teríamos a possibilidade de poder alcançar o propósito de Deus sobre a nossa vida ou abençoar as pessoas que estão à nossa volta. Por isso, amanhã, quando você estiver compartilhando o conhecimento da lição da Escola Sabatina lá na tua classe, junto com as pessoas da tua unidade de ação, não se esqueça de perguntar para aqueles que estão à sua volta o que é que você tem feito, aonde você se encontra, para poder ser uma luz para as pessoas com quem você entra em contato, no teu trabalho, na tua escola, na tua vizinhança, às vezes até dentro de casa, porque quantas são as pessoas que nesse momento estudam comigo que não têm o cônjuge, os filhos que temem a Deus? Como você pode ser uma luz?
Não se esqueça da palavra de Mordecai. Quem sabe se não foi por um momento como esse que você chegou à posição na qual você está. Quem sabe se não foi por um momento como esse que você chegou a morar onde você mora, a trabalhar onde você trabalha. Deus tem um propósito para a nossa vida. Ainda numa obra intitulada Filhas de Deus, na página 32, aparecem aqui mais alguns parágrafos que merecem ser destacados. O primeiro deles diz assim: Esther era uma bela moça judia, prima de Mordecai, que a levou para sua casa depois que os pais dela morreram, e a amou como se fosse filha. Deus a usou para salvar o povo judeu na terra da Pérsia. Nós estamos falando aqui de uma menina órfã, que perdeu os pais, mas que mesmo no meio de um contexto de perda, ela acabou se tornando uma verdadeira bênção. Porque Deus colocou no seu caminho Mordecai, que a amou como filha, que a tratou como filha, que a criou como filha, e a preparou para poder ser a mulher mais poderosa do mundo naquela época. É claro que provavelmente ele não planejou isso, mas ele viu nas entrelinhas que Deus possuía um propósito maior. E o outro parágrafo diz assim: o Senhor operou de maneira maravilhosa através de mulheres consagradas que se uniram em sua obra com homens que ele tinha escolhido para serem seus representantes. Ele usou mulheres para alcançar grandes e decisivas vitórias, mais de uma vez em tempos de emergência. Ele as levou na vanguarda e operou por meio delas para a salvação de muitas vidas. Esther não foi a única mulher a ser utilizada por Deus em momentos de grande crise. Podemos falar de Débora, que foi juíza no contexto de Israel. Podemos falar de Maria, que foi escolhida para ser a mãe do Messias. Podemos falar de tantas outras mulheres tremendas, como a própria Raabe, que num momento de crise acolheu os espiões. Podemos falar de Noemi e Ruth, que num momento de grandes perdas conseguiram enxergar que Deus tinha um propósito para a vida delas, e através delas o Messias veio ao mundo. Deus pode usar todas as pessoas. E o texto continua: numa ocasião em que parecia que nenhum poder poderia salvá-los, Esther e as mulheres associadas a ela, por meio de jejum, oração e ação imediata, enfrentaram a questão trazendo salvação ao seu povo. Só para poder lembrar que Esther não agiu sozinha. Existem algumas mulheres cujo nome nem sequer foi lembrado na história, mas que faziam parte do grupo que cercava Esther. Eram mulheres que também temiam a Deus e que, no momento da crise, Esther as chamou e disse: jejuem comigo nos próximos 3 dias, vamos clamar a Deus. E mulheres que estiveram comprometidas junto com ela nesse clamor, entendendo que a oração pode mudar a história. E finalmente o texto termina dizendo: talvez não sejamos levados a situação tão crítica e saliente como o povo de Deus no tempo de Esther. Muitas vezes, porém, mulheres convertidas podem exercer parte importante em posições mais humildes. Ou seja, mesmo que você não seja levado a uma situação de crise como foi o caso da Esther, mesmo que você não seja chamado a viver uma situação terrível como foi a situação enfrentada por Esther e as pessoas do seu tempo, Deus ainda assim olha para você e Ele te chama para viver uma experiência de entrega, para viver uma experiência de parceria em missão. Todas as vezes que você se coloca à disposição de Deus para ser um instrumento usado por Ele, pode ter certeza que coisas extraordinárias acontecerão, mesmo nas circunstâncias mais humildes. O mais importante é que toda vez que Deus te usar, você vai saber que Ele usou. Vamos orar pedindo a Deus para que nos ajude a podermos ser instrumentos dEle, aonde Ele nos colocou. Obrigado, Pai, porque o Senhor, podendo se usar de tantas formas mais evidentes ou maiores para exaltar o Teu nome na terra, o Senhor escolheu nos usar como Teus instrumentos. Obrigado por isso. Ajuda-nos a estarmos disponíveis ao Senhor. Nos colocamos em Tuas mãos, bem como cada pedido que foi enviado para a nossa comunidade de oração, aqueles que estão no coração dos Seus filhos, responda de acordo com a Tua vontade. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Bem, amanhã nós iremos introduzir
a última lição desse trimestre, o último tema, a lição de número 13 do nosso trimestre, que será o fim da missão de Deus. Essa lição vai ser muito especial. Eu estudo a lição. E você?